Barraco total, talvez um dos maiores barracos da história geopolítica contemporânea. E não estou exagerando. Se a gente teve no dia de ontem o Trump aparentemente mudando de ideia, falou assim, poxa, eu já cheguei a chamar o Zelensky de ditador. E até mesmo uma aproximação entre Rússia e Estados Unidos, que podia ser um prenúncio interessante de que uma paz, um cessar-fogo, não sei se de acordo com os princípios da Ucrânia, poderia ser estabelecido. A reunião acabou com, assim, qualquer tipo de premissa com uma possibilidade de paz. Um verdadeiro barraco impede, pelo menos no momento, o acordo de terras raras. Inclusive o Zelensky ele foi expulso da Casa Branca, não participou de uma reunião às portas fechadas que faria com o Trump e também com o J.D. Vance, e deixa um gosto, eu diria, de vitória para a Rússia, já que o Trump pode alegar agora que os ucranianos não desejam a paz, e já que eles não desejam, por que apoiar a Ucrânia? Vamos apoiar os russos. Falar um pouquinho também, cara, sobre a reunião que tivemos ontem também entre Trump e Keir Starmer, que levantou também algumas polêmicas, principalmente numa tentativa ali de separação de críticas da Europa em relação ao menor financiamento em relação à OTAN. Vamos discutir um pouco mais do vídeo e falar um pouquinho também sobre o governo europeu, aliás, os governos europeus, que já demonstram uma certa preocupação com uma redução dos investimentos americanos e prometem, segundo a The Economist, dobrar os seus investimentos caso os Estados Unidos abandonem a Ucrânia. Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho também sobre a resposta que a China deu às sobretaxas de primeiro 10%, agora mais 10% em cima dos produtos chineses. Já adianto para vocês que uma guerra comercial está por vir. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que eu estou oferecendo para vocês uma promoção relâmpago. O nosso canal aqui, ele é parceiraço da Nômade e para vocês eles estão oferecendo com o cupom RICARDOFOLIA uma promoção que vai te dar acesso a comprar dólares com 20 centavos de desconto por dólar. Galera, olha isso, hein? Bizarra a situação. A Nômade, que já tem as menores taxas ali do mercado de conversão cambial, para você fazer a abertura de conta você não paga taxa, não tem taxa de manutenção, taxa de abertura, dá para ver também os investimentos internacionais sem nenhum tipo de taxa de corretagem e vários outros benefícios, oferece para você a possibilidade de comprar dólares com desconto, galera, já viu isso? Só que corre lá, Ricardo Folia, somente, cara, por um tempo pré-determinado, tá acabando, existe um limite máximo ali que eles estão liberando de cupons a serem utilizados. É uma promoção relâmpago, como eu falei para vocês, e sob algumas condições. Você tem que abrir a conta, tem que ser uma conversão cambial nos primeiros 15 dias e no valor limitado de 500 a 2 mil dólares. Mas de verdade, uma baita promoção, caso você queira diversificar os investimentos, realizar pagamentos internacionais, até mesmo numa viagem, a Nômade aceita em mais de 180 países, eu não perderia a oportunidade. Tamo junto, pessoal? Então, link na descrição e aproveita os diversos benefícios que a Nômade te oferece com o meu cupom descontaço exclusivo de 20 centavos por dólar. Belezinha? Pessoal, bora lá pro vídeo então, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve um dia que aparentemente começaria promissor para o Zelensky. Numa entrevista ontem, por exemplo, o Trump ele foi confrontado se ele ainda achava que o Zelensky era um ditador. Lembrando que ele fez um pronunciamento, inclusive não precisa nem pegar assim, porque tá escrito, né? Então você pega nas redes sociais, colocando que o Zelensky ele era um ditador que não promovia eleições no seu país. Já discutimos aqui, né, que a Ucrânia alega que não faz eleições, porque segundo a sua própria Constituição, quando está numa situação de lei marcial, uma situação de emergência, é proibido, segundo a Constituição do país, a convocação de novas eleições. Só que o Trump fala que, na verdade, isso só acontecia porque ele era um presidente impopular que tinha 4% de popularidade. Novamente, números que, assim, não se comprovam, pelo menos nenhuma pesquisa demonstrou esses números que o Trump, ele alega, né? Mas acusou de ser ditador, falou que está levando o mundo para uma terceira guerra mundial tal, e aparentemente as relações não estavam boas. Quando o repórter perguntou, já que teria uma reunião hoje com Zelensky, falou assim, nossa, mas eu já cheguei a chamar ele de ditador? Falou em tom de brincadeira, né? Não acho que ele tenha esquecido que ele chamou de ditador, mas dá a entender, né? Pô, vamos relevar isso, novo momento, o Zelensky vai vir aqui, vamos ver se a gente consegue finalizar algum tipo de possibilidade de paz. Ao mesmo tempo, ontem, na quinta-feira, rolou uma reunião entre Estados Unidos e Rússia, não para discutir a guerra Rússia-Ucrânia, mas para discutir, segundo os dois países, a retomada das relações bilaterais. Falei para vocês no vídeo de ontem que foi discutido
a exploração dos minerais terras raras na Rússia, porque os Estados Unidos está muito interessado nas terras raras ucranianas, só que esquece que os russos hoje, primeiro, controlam uma parte do território ucraniano onde estão essas terras raras, e também é hoje o quinto maior, não produtor, mas a quinta maior reserva desses minerais do planeta. Então pode explorar aqui com os russos e ainda abriu-se a possibilidade de uma cooperação na região do Ártico que é super estratégica, principalmente com o derretimento das calotas polares, pelas novas rotas comerciais, exploração de combustíveis fósseis, pontos militares estratégicos. Estamos falando de uma Rússia e vários países da OTAN que fazem limite com o Ártico, ou seja, é uma região super estratégica, inclusive militarmente, e a Rússia mesmo anunciou que hoje indicou um novo embaixador para representar os Estados Unidos, para representar os russos nos Estados Unidos. Ou seja, aparentemente há uma volta das relações diplomáticas entre os dois países. Interessante. De repente, quando chega o Zelensky para a reunião hoje em Washington, a gente já tem um momento um pouco interessante, vamos colocar assim, que o Trump olha para o Zelensky, ele tá meio com aquela roupa que ele usa, né, não usa terno, não usa camisa, né, fala assim, nossa, você se ajeitou bastante para vir aqui hoje, né, dando uma brincadeirinha ali com o Zelensky dá um sorrisinho amarelo e por aí vamos, né. Pois bem, começou a reunião entre Zelensky e Trump. O J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, também estava presente e as coisas aparentemente corriam bem. A gente teve, por exemplo, o próprio Trump falando que os soldados ucranianos são muito corajosos, que deram ótimos equipamentos os Estados Unidos, mas que para usar esse equipamento são necessárias excelentes forças armadas e que os ucranianos eles estão de parabéns, porque os comandantes, os generais, conseguiram aguentar 3 anos de guerra contra uma nação muito mais poderosa. Até aí estamos bem, né? Depois disso, a gente teve algumas declarações do Trump falando muito mais sobre a OTAN, falando que ele estava comprometido com a OTAN, mas que os europeus precisavam saber, né, que a OTAN é uma aliança militar que exige investimento de todos os países. Deu uma provocadinha nos europeus, alegando, né, que não é só os Estados Unidos que vão sustentar, que os países têm que manter, no mínimo, 2% do seu PIB em gasto militar, e os Estados Unidos planeja aumentar para pelo menos 3% ou até 4% do PIB em gastos militares. Vários países europeus, falamos isso ontem também, já planejam aumentar os seus gastos, até porque não contam mais com toda a certeza que os Estados Unidos garantirão a defesa dos países europeus. Então, a Alemanha tem plano de um fundo de 200 bilhões, a França também fala em rearmamento e por aí vai. Até aí estava tudo bem, né? De repente, a gente teve uma pergunta que foi feita pelos jornalistas e tal, e nessa pergunta, o J.D. Vance, que é o vice-presidente, não respondeu de uma maneira tão... que o Zelensky gostou, vamos colocar assim, né? Fora que o Trump também já tinha falado algumas coisinhas relacionadas que as cidades ucranianas foram reduzidas a escombros, que o Putin, na verdade, ele deseja um acordo, e o Zelensky já tinha feito caras de poucos amigos com essas respostas. Com a resposta do J.D. Vance sobre a possibilidade de um cessar-fogo, o Zelensky falou assim, ô J.D. Vance, posso perguntar também? Aí ele perguntou, né, poxa, durante todo esse tempo, desde 2014, passou o governo Obama, passou o governo Trump, depois o governo Biden, agora o governo Trump, e a gente tem, por exemplo, os russos desrespeitando o cessar-fogo, não realizando uma assinatura que a gente fez de troca de prisioneiros. Como que a gente... É esse tipo de diplomacia que você quer que a gente faça com os russos? Ou seja, alegando que na prática os ucranianos, né, respeitam o cessar-fogo ou respeitam o acordo e a Rússia não. Já analisei com vocês. O que ele está se referindo muito possivelmente é o acordo de Minsk, que foi assinado, que garantia que os russos não incentivariam o separatismo de Donbás e a Ucrânia também daria mais autonomia para aquelas regiões. É mentira que a Ucrânia respeitou, hein? A Ucrânia não deu mais autonomia, não parou com as perseguições que aconteciam contra as populações ali que falavam russo, que gostavam da cultura russa. As perseguições de fato continuaram. Nenhum dos dois lados respeitou. A própria Angela Merkel, chanceler, falou que o acordo de Minsk era uma farsa dos dois lados e que só foi utilizado pelos europeus para rearmar ou para dar tempo da Ucrânia se armar antes de uma eventual invasão dos russos. Nisso, a gente teve o J.D. Vance respondendo que, na verdade, ele está falando da diplomacia, que é para salvar o seu país, Zelensky, para salvar o país, né, para salvar os ucranianos. Alegou também que eles estão com dificuldade de homens, os ucranianos, e que, além de tudo, é desrespeitoso vir na frente da mídia dos Estados Unidos e discutir essas questões publicamente com os americanos.
Quando o J.D. Vance falou que eles estão com dificuldade de homens, o Zelensky virou muito bravo. Ele falou que, na verdade, vem então até a Ucrânia e veja. Você nunca esteve na Ucrânia para falar quais os problemas que nós tivemos. E aí o J.D. Vance falou, então você nega que você tem problemas? Nega que tem problema de falta de soldados, militares, tá tendo que recrutar cada vez mais pessoas? E aí o Zelensky falou, poxa, problemas todos nós temos. Vocês, por exemplo, vão ter um problema no futuro próximo, porque a Rússia vem avançando, hoje a Europa já enfrenta um problema e vocês têm um oceano no meio do caminho. Mas calma, que no futuro, né, vocês vão perceber os problemas, que vocês vão sentir o problema. Nisso foi o Trump que já interrompeu. O Trump já falou que, na verdade, né, você não pode nos dizer como que nós vamos nos sentir, alegando, né, que não podia falar que vai sentir algum tipo de pressão no futuro por parte dos russos. Você, Zelensky, não está na posição de ditar nada. A gente vai sentir muito bem e muito forte, como a gente sempre sentiu. E alegou, inclusive, Zelensky, você nem tem cartas na negociação para colocar essas cartas sobre a mesa. Obviamente, cartas, né, seria assim, poxa, algum território, alguma força para fazer algum tipo de contra-ataque. Aí o Zelensky dá aquelas respostinhas meio quinta série, né? Eu não tô jogando carta, como que eu vou ter carta, né? Então, não estamos num jogo de cartas. Óbvio que o Trump não quis dizer que não tem carta, sei lá, copas, né? Não é isso que tava falando. Mas, não tenho cartas, não tô jogando carta. Uma respostinha bem ácida, assim, né? Porque o clima já tava aumentando ali a tensão. Nisso a coisa piorou ainda mais. A gente teve, por exemplo, o Trump falando que Zelensky, você está jogando com a vida de milhões de pessoas, você está jogando com a Terceira Guerra Mundial e, além de tudo, o que está fazendo com o nosso país é totalmente desrespeitoso. Aí o J.D. Vance foi lá e interviu também. Falou, Zelensky, alguma vez você já agradeceu a ajuda que nós americanos demos para vocês? Pelo contrário, você foi lá na Pensilvânia fazer campanha para o nosso opositor, ou seja, para o governo Biden. E aí já começar a pegar coisa do passado, né? A gente sabe que o Zelensky, no período eleitoral, evitava falar em voz alta, mas declarava muito mais apoio ao governo democrata, que parecia muito mais disposto a apoiar os ucranianos do que, claro, o governo republicano. Nisso, a gente teve o Trump falando, ou você faz um acordo ou estamos fora. E se sairmos, você vai perceber, não vai ser nada bonito. Se você não tivesse os nossos equipamentos, essa guerra já teria acabado há muito tempo. Inclusive falou, né, que era questão aí de 2 semanas. Depois falou que, por exemplo, ele percebe nos olhos do Zelensky, na fala do Zelensky, que existe um ódio inerente. E fala assim, como que eu posso estabelecer algum tipo de acordo de paz? O Putin já falou que está disposto à paz. Você com esse ódio aparentemente não está. Ou seja, foi jogando, né, muito com... Olha, a Ucrânia não está querendo fazer um acordo, a Rússia está disposta. E, de novo... como eu falo, né? Talvez a Ucrânia esteja sim disposta a fazer um acordo. A questão é que qual acordo que a gente está pleiteando? É um acordo que os territórios vão ficar completamente sob controle da Rússia? É um acordo em que os territórios vão ser integralmente devolvidos à Ucrânia? É um acordo em que a Ucrânia não vai poder entrar na OTAN? O próprio Trump falou, tá? Zelensky, Ucrânia, esqueça a OTAN. Isso não pertence a vocês. Talvez para esse acordo, acho que a Rússia possa até estar disposta, né? E um acordo de devolução dos territórios. E um acordo, entende? Que é óbvio que não vai acontecer, né? Porque não há clima militar para isso. Até os europeus admitem. O Macron falou, por exemplo, que as negociações de paz, elas têm que ser feitas baseadas nas novas realidades territoriais. Ou seja, se o Zelensky ele pensa que ele vai retomar todos os territórios, cara, isso não vai acontecer, tá? E depois desse momento, a gente teve algumas outras interrupções, o Trump falando alto, o Zelensky ali interrompendo, aparentemente nervoso. A própria diplomata ucraniana, por exemplo, ela fazia uma cara assim, né? Tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? A gente nunca vai conseguir um acordo desse jeito, né? E o Trump falando, porque o Zelensky chegou a falar, poxa, a gente tá lutando sozinho. É o Trump, como assim sozinho? A gente despendeu 350 bilhões de dólares para vocês. Se não fosse a nossa ajuda com os nossos equipamentos, vocês não teriam chegado a lugar nenhum, já teriam perdido há muito tempo. O Zelensky, por exemplo, chegou a falar que o Putin estava fazendo concessões a um Assad, enfim, né, se referindo ao que significa o governo Putin, e no final das contas tivemos a reunião acabada, com um clima, eu diria, péssimo. Esperava-se que depois dessa declaração pública, dessa briga, desse barraco, um barraco, tá, que rolou. E pra mídia sensacional, você via ali os repórteres, né, meu Deus, o que tá rolando, tal, enfim. No final das contas, a gente teria uma reunião às portas fechadas que seriam negociadas entre o governo Zelensky e o governo Trump, ela foi cancelada. O Trump, ele divulgou no seu Truth Social, né, na rede social ali dele, que a Ucrânia, ela não está disposta a negociar a paz. Falou que, por exemplo,
o Zelensky desrespeitou os Estados Unidos no Salão Oval da Casa Branca e que não está pronto para fazer a paz. Quando ele tiver, ele pode voltar. E que não haverá mais reunião, o acordo de minerais está encerrado. Percebam o que se tornou essa reunião. A gente pode ter algumas interpretações aqui. Pelas falas, eu senti, vamos tentar ser, né? Fingindo que não há interesses políticos por trás. Se não há, se foi uma coisa espontânea mesmo, um certo ressentimento pelo governo Zelensky ter criticado muitas vezes os Estados Unidos por falta de ajuda, enfim, sendo que os americanos são os maiores financiadores. Se pegar a União Europeia como um todo, fica quase equivalente, né? Os americanos ainda apoiaram mais, mas fica bem parecido. E faltou sentir um ressentimento assim, poxa, ele nem agradeceu, na verdade ele apoiava muito mais o governo Biden do que o governo Trump, enfim. O que as pessoas que geralmente apoiam mais a Ucrânia estão falando é que, na verdade, já foi premeditado. Ou seja, o J.D. Vance já foi fazer algum tipo de resposta num tom de provocação ao Zelensky, assim como o Trump, porque se provocasse o Zelensky, causasse esse barraco, pode ser a justificativa. Tá vendo? Eu tentei negociar, eu tentei fazer um acordo minerais de terras raras, eu tentei aqui falar, poxa, a gente está ajudando vocês, a gente quer continuar, a gente quer fazer a paz, mas você está com ódio no coração, você não quer negociar, então eu vou partir muito mais para o lado dos russos, que aparentemente querem muito mais um cessar-fogo do que exatamente os ucranianos. Eu diria, galera, que nesse momento, tá? Não dá para saber, claro, mas o Putin deve estar totalmente feliz, comemorando, vendo que ele tem um apoio, né? Ou pelo menos assim... Apoio é muito forte, mas uma vontade política maior dos Estados Unidos em aceitar algumas das propostas colocadas pelos russos em detrimento dos ucranianos. E o Zelensky, aparentemente cada vez mais isolado, a Casa Branca até falou, tá? Olha, se você quiser voltar, o dia que você quiser falar sobre paz, estamos aqui. Enquanto você vier com um tom agressivo, desrespeitar o presidente dos Estados Unidos, desrespeitar a Casa Branca e desrespeitar o vice-presidente dos Estados Unidos, a gente não aceita mais vocês aqui na Casa Branca. Assim, talvez de todas as possibilidades, essa com certeza tenha sido a pior para a Ucrânia. Os Estados Unidos estão muito próximos de parar de apoiar os ucranianos. E eu não vejo como essa reunião possa ser visto de algum jeito positivo aí para o Zelensky. E agora, quais são as consequências, hein? Tem gente até, os memes rolando na internet, né? Depois dessa reunião, aparentemente agora o Trump ele vai cancelar as sanções à Rússia, aplicar sanções à Ucrânia e talvez até armar os russos, né? Óbvio que não, uma brincadeira, é um meme, né? Mas assim, galera, a sensação que dá é que se tinha algum tipo de possibilidade de algum tipo de acordo envolvendo até mesmo os minerais terras raras ucranianos, esse acordo não vai acontecer. E se não tem minerais, porque os americanos apoiariam a Ucrânia? E lembrando que para os Estados Unidos interessa muito uma possibilidade de paz. A Rússia colocando petróleo no mercado mundial e causando uma redução do preço da energia, legal para controlar a inflação, é uma possibilidade de aproximação entre Rússia e Estados Unidos. E aí os americanos afastam os russos dos reais inimigos dos americanos agora, que são os chineses e não exatamente os russos. E como eu falei para vocês, a Rússia também tem minerais terras raras, que interessa tanto assim aos Estados Unidos. Ou seja, o dia não foi muito positivo aí para os ucranianos. Ontem a gente teve também uma reunião que foi feita entre o Trump e o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, e acho que dois momentos eles chamaram bastante atenção. Não foi uma reunião com grande importância, convenhamos. O Keir Starmer ele também corrigiu algumas falas do Trump relacionados à ajuda que a Europa deu para a Ucrânia. O Trump ele insiste em falar, né, que o continente europeu vai reaver o dinheiro que foi financiado para os ucranianos. O Keir Starmer garantiu que não, que a Europa também doou parte do dinheiro, assim como os Estados Unidos também doaram, coisa que o Trump não concorda, tá? Falou também, o Keir Starmer uma hora estava falando assim, não, porque a Europa realmente, de fato, financia o tanto, do tal. E aí o Trump interrompeu e falou assim, então vocês acham que vocês ganhariam dos russos sem a nossa ajuda? Aí o Keir Starmer foi lá e deu uma risadinha assim, né? Tipo, aparentemente não, a Europa não ganharia da Rússia sem a ajuda dos Estados Unidos. E depois, foi perguntado, um jornalista perguntou para o Keir Starmer sobre a questão do Canadá, dando aquela provocadinha, a gente sabe, né? Por quê? Não tem a fala do Trump que ele quer anexar o Canadá, vai ser o 51º estado e tal. O Canadá, ele faz parte da Commonwealth, que é um grupo, uma espécie de bloco econômico, né, preferências aí alfandegárias, entre os países que já foram colônias dos britânicos. Inclusive o rei Charles, que é o rei
do Reino Unido também é rei do Canadá. Então envolve questões políticas, econômicas entre Reino Unido e Canadá. O Keir Starmer foi assim, sabonetado, né? Colocou, olha, você está querendo criar desavença, hein, jornalista? Eu trabalho de uma forma diferente, meu partido é de centro-esquerda e, de verdade, eu e o Trump, a gente nem falou sobre o Canadá. Depois disso, o Trump falou, já basta. Esse já basta pareceu que foi por Keir Starmer, entendeu? Tipo, já basta, para de falar. O Trump alega, na verdade, a Casa Branca, que não foi pro Keir Starmer, que foi pro jornalista. Só que quando ele falou isso, o Keir Starmer até fez assim, né? Tipo, e depois olhou pra plateia. Ele tá me mandando calar a boca, é isso? Tá mandando eu ficar quieto? Então também ficou um clima meio instável, né? Como eu falo pra vocês, a relação entre Europa e Estados Unidos não tá nada boa. E a Europa, percebendo que existe a possibilidade dos Estados Unidos reduzirem a ajuda à OTAN, reduzirem a ajuda à Ucrânia, vai precisar aumentar os seus gastos militares. Gravei um vídeo para vocês ontem. A França aumentando a produção de caças, mandando caças com capacidade nuclear para os alemães, os britânicos também sendo exigidos aumentar a sua produção. Hoje a gente sabe, por exemplo, que países que têm armas nucleares próprias é França e Reino Unido, outros países como Itália e Alemanha são armas americanas, ou seja, não é uma total soberania, um escudo nuclear do continente europeu. E a revista The Economist colocou uma notícia bem importante, alegando que a Europa, caso os Estados Unidos, de fato, parem de abandonar os Estados Unidos, já combinou, muito possivelmente com determinação da Ursula von der Leyen, a dobrar os gastos militares na Ucrânia. A gente teve, desde 2022, a União Europeia gastando 113 bilhões de euros, o que equivale aí no período mais ou menos a 0,2% do PIB. Ou seja, teria que aumentar a ajuda para a Ucrânia para 0,5% do PIB. Só que aumentar a ajuda à Ucrânia, aumentar gastos militares, o dinheiro não é infinito, ainda mais num continente europeu que atravessa uma crise. Vide o caso da Alemanha, que teve queda do PIB em 2023 e 2024 e é a maior economia do bloco. Da onde que vai sair esse dinheiro, hein? E aí a The Economist levantou 3 hipóteses. A União Europeia, aí exclui Reino Unido, claro, né? A União Europeia pode fazer um fundo para repassar recursos para a defesa europeia, só que daí muito possivelmente seria em torno de um exército comum europeu. Poxa, galera, com a ascensão de tantos governos nacionalistas, a AfD na Alemanha, o Vox na Espanha, que se não são governantes, mas de fato vem ganhando mais representatividade, será que isso seria aceito? Não sei. Você reduzir gastos públicos em setores como saúde, educação, transporte, enfim, para aumentar os gastos em segurança. Não sei também se a população responderia bem a essas questões, ou se endividar, fazer dívida para investir em setor militar. Eu não vejo, galera, como prática nenhuma dessas alternativas, até porque isso poderia gerar uma crise do euro e uma crise da União Europeia com endividamento cada vez maior, entende? Fora que aumentar gasto militar para repassar para a Ucrânia, pô, galera, no momento em que está, entre aspas, na moda política, esses governos mais nacionalistas, eurocéticos e até mesmo contra a Ucrânia, talvez isso possa ser o despertar desse movimento mais do que a mídia coloca, né, como a extrema-direita europeia, nos países aí da Europa. E para finalizar, pessoal, falei para vocês ontem que a China ela tinha recebido a informação péssima dos Estados Unidos que além da taxa de 10%, mais 10% seriam inseridos no futuro próximo contra os chineses. Muito por conta, segundo o governo Trump, a produção de fentanil no México e no Canadá, que segundo o governo Trump é sustentado por insumos chineses. Não é que a China vende o fentanil, mas ela vende, né, os insumos para a produção desse opioide entrarem nos Estados Unidos e promoverem uma crise de saúde pública no país. A China respondeu. A China colocou, galera, que tomará todas as medidas necessárias contra a imposição de tarifas dos Estados Unidos e que essa imposição de tarifas afetará todo o diálogo entre Estados Unidos e China. Lembrando que a China já ficou chateada ontem, chateada entre aspas, né? Porque os Estados Unidos descongelou parte das verbas internacionais, mandando grande quantidade para Taiwan, que é aquela região polêmica, enfim, né? Que a China não reconhece como um território independente e que conta com a ajuda militar dos americanos. A China garantiu que pressão, coerção e ameaça não são o caminho certo para negociar com os chineses. Respeito mútuo é premissa básica. E, inclusive, a China é um dos países com a maior política antidrogas, uma política rigorosa e exaustiva, e os Estados Unidos simplesmente ignoram isso, alegando um protecionismo, né, bizarro, ou seja, um protecionismo que não existe,
alegando que é pela questão de drogas, quando na verdade é uma tentativa de melhorar a balança comercial. Se a China prometeu que dará respostas, eu digo, né? É o único país, talvez junto com a União Europeia como um todo, que tem a capacidade de fazer uma resposta à altura às sobretaxas americanas. Só que daí a gente incorre numa guerra comercial, e guerra comercial não ajuda ninguém no mundo. Talvez, assim, casos específicos, por exemplo, o Brasil, vai. Se a China faz uma guerra comercial com os americanos, entende-se que eles não vão comprar tanto milho, tanta soja dos Estados Unidos, e aí chega o comprador, segundo colocado aí é nós, né, que pode suprir essa demanda dos chineses. Mas, via de regra, de maneira geral, é crise para o mundo inteiro. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Acha que a Ucrânia vai conseguir sair bem dessa? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.